Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje são 23 de abril de 2021, eu sou Rilgley Fagundes. Na descrição o link para esta matéria, gente. Olha só que interessante, isso aqui é uma coisa que eu já falo faz tempo aqui no YouTube. Ó, o jurista Ives Granda e o diagnóstico elucidativo. O STF é o maior partido de oposição a Bolsonaro. Que eu venho falando que o STF se tornou um braço político da esquerda, né? Um partido de esquerda, né? Já faz tempo. Parece que agora o jurista resolveu concordar comigo também. Gente, se inscreve aí e aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo você vai encontrar chave Pix e conta bancária e o nome das pessoas que têm ajudado o nosso canal nesse mês de abril. Lembrando que domingo que vem, às 21 horas, dia 25, a nossa live política. Vamos lá? Olha só. Gandra Martins, renomado jurista e profundo conhecedor do Supremo Tribunal Federal, não poupou críticas à corte em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, publicada nesta quinta-feira, 22. Professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, o jurista detonou os ministros do STF em razão de frequentes decisões que classificou como o maior partido de oposição ao governo Bolsonaro. Bom, gente, quando você vê um STF, por exemplo, derrubando decretos, medidas provisórias, ações, interferindo em nomeações. Ora, o que é isso senão uma ação opositora ao governo? Nós nunca vimos isso, gente, na história. Eu me lembro só de uma vez em que o STF proibiu a posse de um ministro, que foi no caso do Lula, em 2016, quando ele tentou escapulir, né, do mandado de prisão, se utilizando do Ministério da Casa Civil para ter o foro privilegiado e não ser preso. Vocês lembram disso? Isso foi bem óbvio, foi a única vez que eu vi. Agora, de 2019, principalmente de 2020 para cá, gente, o nosso STF, literalmente, se vocês observarem, tem abraçado todas as bandeiras que a oposição defende na Câmara e no Senado. Senta um pouquinho e perceba isso. Gandra também criticou a decisão da maioria dos ministros que referendou a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente, ex-presidiário e ex-criminoso Lula na 13ª Federal de Curitiba. Para Gandra é inaceitável que uma decisão reafirmada por diversas instâncias da justiça, não foi apenas Sérgio Moro, você teve Sérgio Moro, você teve o TRF4, você teve o STJ, e mesmo pelo próprio STF, mude com o passar dos anos. E o ministro Fachin, que em outros 10 casos ter considerado que o foro era normal, neste caso concreto, por ser o ex-presidente Lula conhecido no Brasil e no mundo, não sei se fosse qualquer outro condenado, se o Supremo mudaria a jurisprudência. Houve mudança de jurisprudência, disse ele. Na sequência, alguns trechos marcantes da entrevista. Olha só o que ele fala aqui, ó. Eu tenho a impressão, nesse momento, apesar do elevado nível de conhecimento de idoneidade moral de todos os 11 ministros do Supremo, de que o Supremo se transformou no maior partido de oposição ao governo. E o Supremo tem feito intervenções no poder legislativo e no poder executivo, ao meu ver, invadindo competências de atribuições de outros poderes. Sei que são ministros e grandes juristas, mas para mim é com muito desconforto que sinto que eles estão trazendo uma profunda insegurança jurídica no país. O STF não é um legislador complementar, não deve atuar nos vácuos legislativos. Ele não é um presidente substituto a corrigir o que um presidente em exercício está fazendo. Ele não pode
invadir atribuições, porque apenas é o guardião, o que eu falo para vocês o tempo inteiro, gente. O STF está julgando coisas que não são da sua competência. O papel principal e fundamental do STF é fazer valer a Constituição, guardar, cuidar para que ela seja cumprida e não atuar em decisões políticas como nós estamos vendo. O Supremo tem invadido atribuições, por exemplo, agora, em relação à CPI da Covid. Nós vemos hoje ministros se agredindo, um ministro chamando o outro de covarde, algo que, enfim, foge um pouco daquele perfil de dignidade que os ministros têm. A minha tristeza neste meu fim de vida é ver que a Suprema Corte do meu país, de gente muito boa, a essa altura, é exatamente o principal fator de insegurança jurídica do país. Agora, posso xingar os presidentes da República, deputados e senadores, mas não ministros do Supremo. Boa colocação do Ives Gandra. O ativismo jurisdicional desfigurou a Suprema Corte. E aí finaliza aqui a matéria, gente. Que finaliza a matéria. Veja só que situação complicada, né? Eu achei interessante que ele colocou aqui, gente, em poucas palavras, realmente o que a gente sente do STF, o que o STF se transformou. Um partido de oposição. Bolsonaro amplia o decreto das armas, ou melhora o decreto das armas, né, do porte, coisa que ele prometeu na sua campanha. A população votou para que ele fizesse isso, ora. O que é a eleição, se não o momento em que o candidato expõe as suas ideias, o povo decide se gosta ou não e vota no cara, pelo que ele expôs. E aí vem o STF, depois das eleições, e começa a impedir o cara de fazer tudo aquilo que ele prometeu, pelo qual ele foi eleito. Ora, isso é ou não é oposição? Quem é hoje, gente, que é contra as armas? A oposição. Quem é hoje que é a favor dessa CPI da Covid, que não quer investigar governadores e prefeitos, apenas o governo federal? A oposição. Quem é o autor dessa CPI? Randolfo Rodrigues. E por aí vai a lista de ações. Sabe o que a gente vai ter daqui uns dias? O STF obrigando o Senado também a não só passar o impeachment de Bolsonaro, como aprová-lo. Vai ser mais ou menos isso. Vai ter que aprovar, não pode negar não o impeachment. O STF hoje está interferindo dentro do Congresso nas pautas. Amanhã ele vai interferir no resultado, dizendo qual o resultado que tem que ser aceito. Vocês compreenderam a situação, gente? Nós vivemos hoje, o STF, ele se tornou, é tipo assim, o PT, o PSOL, o PCdoB, a Rede, esses partidozinhos aí, eles não têm influência dentro da Câmara. Então, tipo, tem um projeto, tem uma proposta, eles não conseguem alcançar o que eles querem, a maioria vota contra eles, aí eles vão ao STF, o STF, tudo bem, não tem problema não, filhinho, pode deixar que papai ajeita pra vocês. Esqueça o que foi votado pelos outros, quem manda aqui é nós. É isso que a gente está vivendo. Uma minoria governando pelo judiciário. E fala em democracia, gente. O STF fala em democracia, em liberdades. Entra no YouTube aí, no canal do STF, procura ver se você consegue comentar. Você vê que engraçado, a Suprema Corte, que tanto defende a liberdade de expressão, tem um canal no YouTube que proíbe você de comentá-la. Você não pode comentar. Por quê? Porque eles sabem, gente, o que eles estão representando para o Brasil. Mas eles não estão nem aí. Então, parabéns ao Ives. Colocou de uma forma bem ampla e sucinta. Você tem um STF hoje que interfere no executivo, no legislativo, em ambos os poderes. Como ele falou, o STF não é um presidente substituto que fica ali para corrigir as ações do presidente. Ele não tem a função de legislar como ele está tentando fazer, como tem feito ultimamente. Infelizmente, a nossa Suprema Corte, gente, se não for é uma das piores do mundo. Infelizmente, essa é a nossa. E ele mesmo fala, aí coloca aqui assim,
essa Suprema Corte, que tanto ataca Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro causa uma instabilidade jurídica, na verdade é ela quem está causando a estabilidade jurídica. Agora tem um detalhe, para aqueles que estão aí, né, desesperados pelo artigo 142. Dá uma olhadinha o que está acontecendo com o STF. Depois você dá uma lida na Constituição, lá na questão do artigo 142, e vê quais são os requisitos mínimos para isso. E aí você vai notar uma coisa bem interessante. Eu admiro muito o presidente Bolsonaro por não tê-lo pedido até agora. E por continuar segurando isso aí. Porque, gente, essa ação do presidente em não pedir o artigo 142 tem revelado tanta coisa para nós brasileiros que nós precisávamos saber, que vocês não têm ideia. E essa ação do STF em atropelar os outros poderes é uma delas. Chave Pix, hgf10@msn.com. Ajude o canal. Tem conta bancária, se você fizer depósito ou transferência normal, dá um pulinho lá dá aqui um pulinho no YouTube, vai no busca, digita lá Live Política, 18 de abril de 2021. Entra e deixa lá avisando, eu colaborei com o canal para eu colocar o teu nome aqui também, tá bom? Gente, um abraço, daqui a pouco a gente volta com mais informações.